Dog Good to the Moon estacionou ao preço de 0,02 centavos de dólares há algum tempo. Quais são as perspectivas de preço para essa criptomoeda meme? Oportunidade de compra? O que ainda pode acontecer? É sobre isso e muito mais que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Mas antes de começar esse vídeo, gurizada, a gente sabe que estamos prestes a surfar uma segunda pernada de alta em cima das altcoins, onde grandes oportunidades de assimetria de lucro podem surgir mesmo com pouco capital investido. E como você sabe disso? Justamente analisando a dominância do Bitcoin no diário, observamos aqui em um canal de baixa abaixo aqui da média móvel de 200 períodos, observamos que esse movimento foi o suficiente para o Ethereum atingir uma nova all-time high e claro que há espaço muito mais para cair. Não chegamos nem à janela ali de 6 de dezembro de 2024. Preste atenção, por exemplo, no Others, que é justamente aqui a reunião da capitalização de mercado das top criptomoedas, excluindo o Ethereum. Não chegou ainda nem a meados de 2 de dezembro de 2024. Estamos falando de um fluxo de liquidez de aproximadamente 100 bilhões de dólares. Até aí, entendendo isso, a gente vê que se posicionar em criptomoedas que estão em narrativas fortes e com baixa capitalização de mercado, assim que esse movimento acontecer, podemos esperar bons ganhos. E quais são essas criptomoedas, Renan? Estou justamente deixando nesse vídeo dois projetos que estão viralizando, já embolsaram milhões de dólares, poder de viralização altíssimo, inserido em narrativas quentes que já estão explodindo no mercado abaixo desse vídeo, ok? Elas estão em pré-venda e entrarão com baixo market cap no mercado, com previsão de listagem em exchange de criptomoedas Tier 1. Estamos falando dos maiores produtos do mundo, como exchanges como Binance, OKX, Bybit e assim por diante. Se você quer entender mais sobre o potencial dessas duas criptomoedas baratas, onde não há necessidade de você investir rios de dinheiro para esperar grandes assimetrias de lucro, o link desse vídeo está na descrição e no primeiro comentário fixado. Esteja pronto para se surpreender com quanto essas criptomoedas estão ganhando tração. Fala, gurizada, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Renan, seja muito bem-vindo a esse canal, trazendo uma análise sobre a criptomoeda meme Dog Good to the Moon, sobre o que ainda pode acontecer, oportunidade de compra a esse preço, né, de 0,02 centavos de dólares. Eu sei que muitos investidores estão desanimados. O fato é que o mercado também está muito sensível a notícias. E, inclusive, eu quero mostrar a você, né, quais são os principais dados econômicos que estão prestes a ser divulgados ali em relação à economia americana, que você deve prestar atenção e também surfar nesses movimentos, né? Seja movimentos aí de long ou short, ok? O que pode acontecer ainda com a criptomoeda meme Dog Good to the Moon até o final do ano. Eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo, mas antes da gente avançar esse conteúdo, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Sempre estou compartilhando as melhores oportunidades de assimetria de lucro nesse canal, pré-vendas, criptomoedas promissoras, altcoins baratas, e esse bot de negociação com meme coins também muito assertivo aí, o que está, nos dando também um certo fôlego aí nesse momento de mercado. Nada melhor do que deixar os algoritmos trabalhar. Lembre-se de assistir o vídeo dedicado que está na descrição, onde você vai entender como funciona esse bot de negociação, onde vários traders já utilizam dessa ferramenta para se sobressair em relação a outros investidores. Vamos lá, chega de enrolação. Dog Good to the Moon ao preço de 0,02 centavos de dólares, volume de negociação nas últimas 24 horas, 5 milhões de dólares, market cap de 261 milhões de dólares. Uma coisa que o mercado nos ensinou é que devemos sim ter uma parte do nosso capital para aproveitar esses movimentos de oscilações laterais, né? O ativo ele dá um repique, e basicamente a gente tem que aproveitar ali o movimento, de sobrevenda, principalmente ali no 4 horas, utilizando o RSI, realiza uma entrada, assim que ele dá um repique, a gente realiza ali aquele movimento de venda. Já ensinei essa estratégia no canal e serve para qualquer outra criptomoeda. Não deixe esses tipos de oportunidade aí passar, tudo bem, gurizada? Porque se você fica segurando somente um ativo, onde tem uma meta de preço ali, ele pode não chegar, ou simplesmente dá um repique, não chega aquele seu alvo de preço e corrige novamente, e aí basicamente você só ficou segurando, rodando aquela determinada
criptomoeda, pode ser meme coin e assim por diante. Claro que Dog Good to the Moon a gente está falando da meme coin do Bitcoin. São muita coisa envolvida, ainda ela não chegou a uma capitalização de mercado de US$ 1 bilhão, tem potencial para superar isso. Eu quero que você entenda isso que eu vou mostrar para você agora. Olha só, a capitalização de mercado das top meme coins. A gente vai analisar o mesmo contexto passado, um ano pós-halving, a penúltima vez que isso aconteceu. 2020 a gente teve um halving, 2021 um ano pós-halving. Basicamente, gurizada, a gente está vivendo a mesma coisa, né, do que está acontecendo agora, ok? E isso nos prova justamente isso. Olha só, a capitalização de mercado das top meme coins em 2021 atingiu US$ 82 bilhões. A gente viveu uma grande depressão, né, onde a capitalização de mercado das top meme coins chegou a aproximadamente US$ 24 bilhões. É muito fluxo de dinheiro, né, que saiu aí das meme coins, gurizada. A gente está falando de US$ 60 bilhões, ok? Mas analise, né, o seguinte cenário. No fim de ano ali, justamente em outubro de 2021, a capitalização de mercado das top meme coins volta à sua região de all-time high. E tem uma grande possibilidade que isso aconteça novamente nesse ciclo. Até porque a gente, nesse ciclo, atingimos uma capitalização de mercado de US$ 127 bilhões, um momento de depressão que a gente passou aqui, né? O pior, de fato, né, gurizada, já passou, tudo bem? E sim, há uma grande possibilidade que até o final do ano aí, a capitalização de mercado dessas top meme coins, está incluído aí Dog Good to the Moon, volte à sua região de all-time high, que estamos falando aqui de apenas US$ 1 bilhão entrando na Dog Good to the Moon. Basicamente, ela voltaria à sua região de all-time high. Claro, se você comprou uma parte nessa região de preço, né, que na minha opinião, sim, ela está dando oportunidade de compra, claro que não é para você se posicionar 100%, né, em um único ativo apenas. A gente precisa diversificar. Criptomoedas memes, meme coins, bots de negociação são uma forma da gente lucrar para aumentar justamente o nosso capital em criptomoedas como o Bitcoin e o Ethereum, onde a gente pode simplesmente ali ter uma posição maior. É isso que eu quero que você entenda, tudo bem? A maioria das criptomoedas memes, altcoins, elas vão morrer, essa é a verdade. Claro que eu estou dizendo aqui que não há oportunidade de lucro nelas, beleza? Se prestarmos atenção também, né, na dominância aqui do Bitcoin no gráfico diário, com uma EMA de 200 períodos, já sinalizou aí um canal de baixa, mas ainda não chegamos, gurizada, nem ao patamar ali de janeiro ou até mesmo, né, dezembro de 2024, onde a gente observou ali aquela euforia em cima das meme coins, onde Dog Good to the Moon estava sendo muito mais comentada, não é verdade, essa criptomoeda meme. Então não chegamos nem a 54%, há muito espaço para cair, ok? O mercado cripto ele está muito sensível a notícias. Quais são essas notícias aqui, os dados econômicos mais importantes nos Estados Unidos que estão prestes a ser divulgados? Há uma estratégia, né, onde a gente pode surfar e ganhar dinheiro com essas notícias, né, entendendo um feeling ali o que pode acontecer. Se você está assistindo constantemente os meus vídeos, né, isso eu expliquei em cima da criptomoeda XRP, mas serve para qualquer outro ativo, né, porque quando vem um dado econômico acima do esperado ou abaixo do esperado, todo o mercado cripto vai corrigir como um todo, ok? E aí a gente pode abrir posições de long ou de short, claro, com o gerenciamento de risco. No dia 29 de agosto será divulgado, gurizada, justamente o PCE, ok? Um dos principais medidores de inflação que o Fed utiliza, né? Justamente ali para analisar, né, junto com outros indicadores também que estão prestes a ser divulgados até a reunião do dia 17 de setembro, onde os investidores estão precificando aqui um corte de 87%, né, 87% em relação a 25 basis points, um corte. Claro que isso pode mudar. A fala, né, de Jerome Powell ali no Jackson Hole, um evento que aconteceu aí no Federal Reserve, no Kansas City, onde basicamente Jerome Powell
afirmou que sim, teria margem para cortar juros, beleza? Desde que os próximos indicadores, que vão ser divulgados muito em breve, atendam às expectativas. O fato é, gurizada, que esses dados, que se forem divulgados, vierem muito ruins, né, ou que o mercado não estiver precificando, podemos observar movimentos de correção, né? Por isso que você precisa estar atento na divulgação desse dado ali, por exemplo, para abrir posições de short, ok? Movimentos curtos, mas que possibilita aí também lucrar em todas as direções do mercado, seja movimentos de long ou de short, ok? Eu falei isso no meu vídeo da criptomoeda XRP, onde Jerome Powell poderia soltar uma fala afirmando ali, né, um possível corte, dando possibilidade de corte na reunião de setembro, já que o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, está em cima, né, o tempo todo aí falando mal de Jerome Powell, ok? Mas claro que esses dados aqui, se vierem muito ruins, essa possibilidade ali de corte na reunião do dia 17 de setembro, ela pode, né, cair aí, e esse dado aqui, né, simplesmente mudar, beleza, gurizada? Então, você deve analisar que o mercado está precificando, olha só, justamente o núcleo de índice de preços do PCE anual, atualmente em 2,8%, o mercado espera 2,9%, se isso aqui vir, por exemplo, 3,1%, o mercado vai reagir de forma muito negativa mesmo, né? Núcleo de índices de preço PCE mensal, se vir, por exemplo, aqui 0,4, 0,5, você tem que estar atento na hora de divulgação desse dado aí, justamente para abrir uma posição de short, né? Isso se vier muito ruim, beleza? Por isso que a gente precisa analisar. Já no dia 5 de setembro, gurizada, a gente tem aqui o payroll, esse é muito forte mesmo, beleza? O relatório de emprego não agrícola é também aqui um dado econômico muito utilizado pelo Fed aqui, analisaram a situação aí de possível corte ou não. No dia 10 de setembro temos o IPP e já no dia 11 de setembro temos também aqui o PCE, tanto o núcleo anual e mensal do mês de agosto, ok? Todos esses dados econômicos estão antecedendo aqui a reunião do Fed no dia 17 de setembro. É isso que você precisa prestar atenção. O mercado, sim, cripto é movido, gurizada, a dado econômico aí, beleza? Você precisa estar atento aqui, não é só movimento ali de suporte, resistência, indicador, mas se você se concentrar mais nisso aqui, tenho certeza que os seus resultados serão muito maiores com qualquer meme coin, criptomoeda, altcoin que você estiver segurando, beleza? O mercado, tenho certeza que está aguardando esse movimento aí de amanhã, beleza? Se vir conforme esperado, a gente pode observar ali pouco movimento. Se o payroll aí atender as expectativas, aí sim podemos ver movimentos de rallies, mais de valorização. Claro que a gente precisa aguardar aí esses dados econômicos serem divulgados. Então, não é o fim de Dog Good to the Moon, tudo bem? O mercado ainda pode dar oportunidade aqui para essa criptomoeda meme recuperar a sua região de all-time high. Claro que a gente não tem nada garantido, tudo é risco, né? Mas se for para comprar, a gente também precisa realizar esse movimento de compra em qualquer criptomoeda, meme coin, justamente quando ninguém está interessado, onde a gente aproveita as melhores oportunidades de compra, né? E não um movimento de euforia ali, por exemplo, quando está em região de all-time high, onde aquele investidor que se posicionou aqui, basicamente, né, está vendendo aqui em regiões de preço, onde você ali, investidor que compra em euforia, né, está realizando ali sua entrada. Tranquilo, gurizada? Se você curtiu esse vídeo, caso não queira perder nenhuma oportunidade aí, criptomoedas em alta, altcoins promissoras, oportunidade de ganhar dinheiro dentro do mercado de criptomoedas, já se inscreve no canal, ativar o sininho de notificações e entra nesse grupo também que eu tenho focado somente em meme coins ali no Telegram, tranquilo? Bora ganhar dinheiro, gurizada?